bom dia para todo mundo. E eu só vou pedir um favor para vocês. Puderem, todo mundo, a partir de agora que eu iniciei a gravação, escrever alguma coisa no chat, bom dia, boa tarde, dois, não importa, escrever qualquer coisa. Só porque o aplicativo que a gente usa para fazer a chamada, ele está com um problema. E aí, quem escreve, depois o Gmail manda a lista, assim, do chat também. Então, eu fico com o nome de quem escreveu, para eu poder lançar a chamada, tá bom? Obrigado, tô vendo que tem muita gente escrevendo aí. E aí eu vi que tem um Matheus só aí, tem dois Matheus, mas tem um que tá escrito só Matheus. Se esse Matheus puder escrever junto o sobrenome dele, para depois não dar problema na chamada, tá bom? Eu vou então iniciar a aula agora. Eu vou apresentar a tela aqui para vocês. Somente não tem mais gente pedindo para entrar ainda. Então, vou apresentar. Permitir. Calma aí que eu tô tentando aí, não tá indo compartilhar a tela do quadro. Só um minutinho. E só me dá a opção do Gmail. Agora abriu, pronto. 6. Alguém puder dar um grito e dizer se está vendo já a minha tela ou não? Tá dando para ver. Tá ótimo, obrigado. Então, olha só. Na última aula, então, a gente havia iniciado funções, ok? E hoje, então, a gente vai continuar mais um pouquinho falando sobre funções. Eu vou só aproveitar aqui para desligar minha câmera, porque não sei o motivo isso faz travar. Pronto, agora vocês vão ver só o quadro sem ver mais meu rosto. Então, nós vou aproximar mais um pouquinho. Se estiver pequeno, alguém dá um grito aí, por favor, tá? Então, nós vamos continuar funções, ainda no capítulo 2 de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham lido e tentado resolver algum exercício ou tentado seguir aquele cronograma que eu passei para vocês, tá bom? Alguém ontem me mandou um e-mail perguntando sobre se exercício era para entregar. Eu falei, não tem nada para entregar, tá bom? Falando sobrecarregar vocês, só para vocês realmente fazerem e tentarem fazer, né? E aí, se tiver alguma dúvida, a gente usar o atendimento para tirar dúvida desses exercícios, tá bom? Então, a gente definiu, falou o que era a função, e hoje a gente vai, então, falar sobre gráfico de funções, ok? No segundo bimestre, nós vamos estudar dois tipos especiais de função, função afim e função quadrática. No terceiro, nós também vamos estudar outros tipos de funções, logaritmo, exponencial, e aí lá a gente vai falar sobre o gráfico de cada um desses tipos detalhadamente. Aqui a gente precisa só explicar qual é essa noção, né? O que é um gráfico de uma função. E para falar sobre o gráfico de função, a gente vai falar sobre, então, um negócio que é muito importante aqui para a matemática, que chama o plano cartesiano. Ok? Esse plano cartesiano, ele é devido ao matemático chamado René Descartes, ok? Talvez já tenham ouvido falar dele lá em... Tem um S aqui, não sei se é Descartes ou Descartes, não tem assim, acho que tem um Szinho aqui. Provavelmente em geografia, para falar sobre navegação, ou em história também, mas o fato é que ele era matemático também e ajudou a bolar esse sistema. E aí, pensa assim, eu vou até deixar vazio aqui assim, isso aqui é um plano, certo? Então, do ponto de vista matemático, é um plano. Na época que surgiu
essa história de plano cartesiano, isso era utilizado para as navegações. Então, assim, você tinha a noção do mundo planificado, certo? Nós não acreditamos na Terra plana, mas então a Terra é uma esfera, mas você poderia planificar. E aí, essa ideia vem aqui de criar dois eixos, um eixo que a gente chama de eixo X, ou eixo das abscissas, depois eu escrevo aí, e um outro eixo chamado eixo das ordenadas. Professor, tem Então, gente pedindo para entrar lá na reunião. obrigado. Já autorizei entrar aqui agora. Então, você dividia o mundo em 4 regiões que a gente denominava quadrantes. Você escolhia um lugar para ser a origem, a interseção desses dois eixos, ok? Esses eixos ele tinham propriedade de serem ortogonais, ou seja, formavam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, nomeava isso aqui, ela chamava esse primeiro pedacinho aqui de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto. Uma coisa curiosa na matemática, a gente sempre costuma usar o sentido anti-horário para fazer a contagem em geometria. Então, pode ver, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, sempre no anti-horário. E aí, então, qual era a vantagem disso? Qualquer ponto que tivesse nesse plano, você poderia agora atribuir a ele coordenadas. Então, pense assim, esse ponto aqui, imagina, representa a cidade de Lusiânia, ok? Só para efeito de ilustração. Você conseguiria dizer, em relação à origem, o quanto ele estava à direita e acima, ou o quanto estava à esquerda e acima, ou à esquerda e abaixo, à direita e abaixo, que você conseguiria, então, localizar as coisas. Então, uma coordenada x, uma coordenada y, ok? Então, você começava, então, a representar pontos do plano por pares ordenados de números reais, ok? Então, esses eixos são eixos numéricos, onde você marca, então, todos os números reais. Esse eixo a gente chama de eixo X ou eixo das abscissas. Abscissas. Vou pôr de amarelinho aqui, o eixo Y, então a gente chama de eixo Y ou eixo das ordenadas. Então, todo ponto tem, né, duas coordenadas. A primeira a gente chama de abscissa, ok? Então, x em abscissa, e o y ordenado, ok? Um padrão que foi adotado é o seguinte: à direita da origem, os números são positivos, ok? À esquerda, negativos. Acima da origem, positivos. Abaixo, negativos. Então, essa é a ideia do plano cartesiano para nós, ok? Qual é a vantagem disso? Você consegue, então, calcular a distância entre pontos, ou pensando num problema prático, calcular a distância entre cidades, sem necessariamente ter que percorrer. Se você souber quais são as coordenadas delas, você consegue, então, dizer, né, a distância dessas duas cidades. Ou, pensando assim, um navio se perdeu em algum lugar, num raio tão, você consegue, pelo menos, delimitar qual seria a área onde esse navio estaria, ok? Para a gente da matemática, o interessante é que aqui permite fazer representação de funções, ok? Então, só para escrever um pouquinho do que eu falei, é o seguinte, como eu falei, então, todo ponto do plano, então, todo ponto do plano, P do plano, passou a ter duas coordenadas, ok? Então, pode ser representado por um par ordenado. Vou botar esse ordenado aqui destacado, porque isso aqui está dizendo que a ordem para a gente importa, ok? Por um par ordenado, denominado as coordenadas. Opa, par ordenado eu não escrevi, né? O XY, né? Ok, perdão. Par ordenado, XY. Agora sim, denominado as coordenadas de P.
Ok? Por que a gente chama de par ordenado? Isso aqui importa para a gente. Vamos só pensar no exemplo assim, de fazer uma representação. Então, imagina aqui, ó, vou desenhar o nosso eixo X aqui, ou o eixo Y, no caso, vou aproveitar a reguinha, eixo Y, e agora, então, eu vou... Já aproximo o quadro de novo, só que às vezes, quando vai mexer com essa régua, ela é meio chatinha. Pronto, aproximando o quadro. Está aqui o nosso plano, nosso eixo X, o eixo Y, a origem. Okay? Aí vamos imaginar o seguinte, olha só, vou chamar um ponto P de coordenadas, sei lá, -1 e 2. Ok? Vou até pôr de amarelo aqui, chamar um ponto Q de coordenadas 2 e -1. A gente diferenciar ele, certo? Então, essas nossas são retas numéricas, ok? Então, ficou convencionado à direita de 0 os números positivos, à esquerda os negativos para o eixo X, para o eixo Y, acima positivo, abaixo negativo, certo? Então, mantendo o padrãozinho aqui, eu vou imaginar que o -1 estivesse aqui. Okay? Então, 0, né? -1. -1 e 2, então, a gente contou 1, 2, 3, 4 para dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui estaria o 2, só para manter a escala, ok? E aqui seria o 1. Então, o ponto que tem coordenadas -1 e 2, ele está nessa região para a gente aqui, o ponto que tem coordenadas -1 e 2. De amarelo, o ponto que tem coordenadas 2 e 1, então a cada 4 risquinhos do meu quadro eu estou considerando uma unidade, certo? 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2. Então, 1, 2. Tem 2 e -1, então 1, 2, 3, 4, -1. Então, aqui seria o ponto Q para a gente, ok? Então, 2 e -1. Para a gente ver que realmente a ordem aqui importa para a gente. Por isso que a gente chama de par ordenado, ok? Se você está dizendo que é -1 para o x, então ele tem que estar à esquerda de 0, 1 unidade, certo? 2 para o y, então ele tem que estar acima de 0, 2 unidades. E aqui já é justamente o contrário, né? 2 no eixo x, então 2 unidades à direita de 0, e -1 à esquerda. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, assim, qual é a distância? Imaginando assim, imagina que aqui fosse, sei lá, Lusiânia e que fosse Brasília, certo? Só para efeito de exemplo. Como que a gente poderia, então, determinar essa distância entre essas duas cidades? Como nós poderíamos calcular essa distância aqui? Alguma ideia aí? Nenhuma ideia, gente? Ligando as duas coordenadas? Não, a distância é isso aqui que eu vou pôr de verde, certo? Imagina que aqui é a distância entre elas, ok? A pergunta é qual é esse tamanho aqui, né? Esse tamanhozinho de verde, eu vou chamar a distância, ok? A distância da cidade P até a cidade Q. Como que eu poderia calcular essa distância? Nenhuma ideiazinha? Então, ok. Teorema de Pitágoras? Sim, teorema de Pitágoras, ok? Muito bem. Como que eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui? Ok? A princípio, a gente só tem essa linha verde, ok? Agora, então, eu vou aproveitar que eu vou usar do vermelho. Aí eu vou voltar na régua aqui. E o que a gente vai fazer é montar um triângulo. Nós temos as cidades P e Q aqui. E aí eu vou aproveitar, então, de vermelho esse pedacinho. E vou manter o vermelho para fechar o lado do nosso triângulo. Só um minutinho que essa régua é chatinha. Pronto. Agora a gente consegue ver um triângulo, certo? Como a gente está usando, só para dar nome no triângulo, até ficar melhor para eu poder falar com vocês, então tem o vértice, né, um P, Q, digamos que aqui fosse R, certo? Então nós temos um triângulo aqui, ok? E esse triângulo ele é retângulo, por quê? Porque esses eixos são perpendiculares, né, isso foi falado lá no início,
Este lado PQ ele é paralelo ao eixo Y e o lado RQ é paralelo ao eixo X. Então, o ponto de interseção deles tem que ter o mesmo ângulo que é formado aqui nessa retinha de interseção da origem. Então, o que acontece? Nós temos um triângulo retângulo, certo? E aí a gente consegue dizer quanto mede um cateto e quanto mede o outro cateto. Quanto mede o cateto PR, por exemplo? De P até R. É só você olhar, de -1 até 2, você tem quantas unidades? Então, -1 a 0 são 1 unidade, 0 até 2 são 2, então tem 3 unidades de comprimento. Você poderia pensar quilômetros ou qualquer que fosse a conta, tá bom? E para este de R até Q, você vai sair do -1 e vai até o 2, também tem 3, certo? Então nós temos um triângulo, retângulo, vou até desenhar só o triângulo aqui agora. Você tem um triângulo, a gente chamou de P, Q e R. Um mede 3, o outro 3, e você quer saber essa distância aqui, certo? Essa distância, como o colega falou aí, a gente usa o teorema de Pitágoras, que fala o quê? Que em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, se você usa o teorema de Pitágoras, a distância ao quadrado, certo? A gente quer achar a distância ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 9, 18, certo? Então, a distância é quem? A raiz quadrada de 18. E aí, isso, por exemplo, é 2 vezes 9, certo? E a raiz de 9 é 3. Então, 3, raiz de 2, unidade de comprimento que você estivesse usando. Sei lá, se fosse... Pode pôr o D também, tanto faz unidade de distância, mas melhor unidade de comprimento. Se fosse quilômetros, então seria 3 raiz de 2 quilômetros. Se fosse metros, 3 raiz de 2 metros, ok? Então, como eu falei lá atrás, você consegue calcular a distância entre pontos, né, pensando em cidades. Você sabe as coordenadas de uma cidade e da outra, sem necessariamente percorrer esse tamanhozinho verde, certo? Você sabe uma coordenada, sabe a outra e consegue, então, achar a distância, certo? Mas, geralmente, então, só para fazer mais geral, certo? Então, assim, como que a gente fala de distância? Distância entre pontos. Ok? Distância entre pontos é o seguinte para nós. Pensa então aqui, você tem um ponto P, você tem um ponto Q, parecido com o que a gente fez lá, né? A gente quer calcular essa distância entre esses pontos. Essa distânciazinha que a gente chamou de distância do ponto P até o ponto Q, ok? Como que você calcula? Você só precisa conhecer as coordenadas deles. Então, o P tem um X e tem um Y. Pensando no nosso exemplo lá, era -2 e 1, certo? E o Q também. Um X, só que um X do Q e um Y. Ok? Esse triângulo que forma aqui é um triângulo retângulo, igual a gente falou lá. Se você chamasse esse ladozinho de R, era o mesmo problema que a gente acabou de resolver com números, certo? Então, como que fica a distância de P até Q? Isso é o lado, né, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aí você precisa de um cateto. Quanto que mede um cateto? A diferença entre os x, né? O maior x menos o menor. Então, x de P menos x de Q ao quadrado, mais o outro cateto, né? Esse cateto y de P menos y de Q ao quadrado. E aí, como você deseja não a distância ao quadrado, mas a distância, você extrai a raiz, assim como a gente fez lá no nosso exemplo, certo? Então, eu vou pôr a raiz, eu vou só repetir a expressão aqui, aí eu ponho a raiz no final. Então, a gente sabe calcular a distância entre pontos se você conhece as coordenadas desses pontos. Ok? Então, uma aplicação prática da importância desse plano cartesiano. Esse plano aqui, então voltando aqui no plano um pouquinho, ele remonta, ficou muito próximo, agora melhorou talvez. Lá, uma coisa que vocês vão estudar lá no terceiro ano que chama geometria analítica. Ele relaciona a álgebra com geometria, né? Então, assim, a questão da geometria está aí, né? A gente falou de distância entre cidades,
representação geométrica, etc. E através da álgebra por meio de equações, certo? Então, é a maneira como você põe uma equação que relaciona a distância entre pontos, certo? Então, geometricamente, a distância entre os pontos estão aqui à nossa esquerda. Algebricamente, isso significa essa equaçãozinha que a gente obteve. Então, isso, a relação entre álgebra e geometria, a gente chama de geometria analítica. Só um negócio que faltou falar aqui é que o conjunto de pontos do plano, então o que a gente aprendeu? Que ele pode sempre ser representado por um par ordenado, x e y, ok? Então, a gente dá um nomezinho para isso, a gente chama, né, do espaço euclidiano, a gente denota por R2. Então, os números reais é o R, certo? R2 para a gente, então, é o conjunto de todos os pares ordenados, ou seja, todos os pontos do plano. São os pares x e y, onde x e y são números reais, ok? Então, é o conjunto de todos os pontos que a gente consegue simbolizar por meio de par ordenados, forma esse espaço euclidiano para nós, ok? Então, esse plano cartesiano tem essa representação dessa maneira. Então, por exemplo, o ponto 0, 0 está em R2. O exemplo que a gente deu lá, menos 1 e 2, pertence a R2. 2 e 1 pertence a R2 e assim vai. Por que eu falei desse R2? Pelo seguinte, o gráfico de funções, a gente vai ver que ele é um pedacinho desse plano, certo? Então, qualquer função, o gráfico é definido como um subconjunto desse plano. E aí, daí a gente faz alguns exemplos aqui. Vou passar para o lado, senão fica descendo muito, fica ruim depois até para mandar o print para vocês. Então, gráfico de funções, que era o objetivo da aula de hoje. Então, pensa assim, ó, imagina que nós temos dois conjuntos A e B, então, sejam A e B, dois subconjuntos de números reais, ok? Pode, inclusive, ser todo número real, não tem problema. Imagina que f é uma função, então f de A em B, uma função. Então a gente sabe que existe uma regrinha, né, que manda cada x num único y lá. O que é o gráfico da função? Então, o gráfico da função, ele é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, onde agora não pode ser todo x e y em R, senão ia dar o plano todo, certo? Esse y ele tem que satisfazer essa relação aqui, ó. Y tem que ser f de x e x tem que ser um elemento de A, ok? Isso é a definição do gráfico de funções. Então, vamos dar um exemplo aqui para a coisa ficar mais clara. Quem quiser, se alguém estiver copiando, quiser deixar um espaço, depois eu vou fazer um desenhozinho aqui. Então, exemplo, imagina o seguinte, ó. Exemplo A, nós temos essa função aqui, ó, f 0, 1, 2 e 3. Então, esse está fazendo o papel do A para a gente em R. Ok? E a regra da função é isso aqui, ó, f de x igual a 2. Para todo x, a imagem dela é 2. Então, você está dizendo, por exemplo, que f de 0 vale quanto? 2. F de 1 vale quanto? 2. F de 2 vale quanto? 2. E f de 3 vale 2. Pergunta, eu posso calcular f de 4 aqui? Posso ou não posso? Ou não sei. Pode não. Isso, não posso por quê? Porque lá em cima está mostrando que o conjunto que pertence a essa função é só 0, 1, 2 e 3. Isso, esse é o domínio da função, certo? Esse conjunto aqui é o domínio, o 4 não está lá, ok? Então, se a gente for pensar no gráfico, como a gente definiu ali, o que é o gráfico para a gente? Primeiro, então, o gráfico, só para escrever aqui, então, são os pontos do plano, são x e y, tais que y é f de x, certo? E x é quem?
pertence ao Azinho lá, que a gente chamou, certo? Esse aqui está fazendo o papel do A para nós, ok? Então, quem são os pontos? Olha só. Quando o x é 0, o y é 2. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 2, o y é 2. E quando o x é 3, o y é 2. Esse é o gráfico, certo? O que a gente é acostumado a falar é sobre o esboço do gráfico. Como que fica essa representação no plano? Porque isso aqui é interessante para a gente ver. E a gente consegue diferenciar bem a importância do domínio e do contradomínio, no caso, para se esboçar gráficos de funções. Então, de novo, estou fazendo o nosso plano cartesiano aqui. Ok? Então, vamos imaginar que aqui... Opa, tirar a régua, perdão. Imaginar que aqui, então, é o número 2. Então, 1. Eu tenho que usar uma escala maior, senão fica muito exprimido. Espera aí. Matei minha régua ainda. Dá para enganar. Então, imaginar que aqui é o 1 e aqui é o 2. Então fica muito espremidinho. Estou usando 2 quadradinhos como sendo uma unidade, tá bom? 1, 2, 3. A gente foi só até o 3, né? 0. Então, olha só. Quando o x é 0, o y é quanto? 2. Quando o x é 1, o y é quanto? 2, certo? Quando o x é 2, o y é 2. E quando o x é 3, o y é 2. Esses pontinhos, né, então, por exemplo, esse ponto, ok? Esse aqui é o esboço do gráfico da nossa função, ok? Não tem ninguém no meio, porque, como foi observado, ninguém entre 0 e 1 está no nosso domínio, certo? Só tem o 0, 1, 2 e o 3. Agora, ó, como você vê a importância do domínio, certo? Lembrando aqui, o A era 0, 1, 2 e 3, certo? Nossa f de x eu peguei a mais simplesinha possível, igual a 2. Eu vou manter f de x igual a 2 e vou mudar o domínio para vocês verem o que acontece. Então, imagine que a nossa função agora ela é de R em R, ou seja, você pode calcular para todos os reais. E ela continua sendo f de x igual a 2. Então, por exemplo, quanto que é f de menos 1? É 2, certo? Quanto que é f de 0? 2. Quanto que é f, sei lá, de raiz de 2? 2. F de, sei lá, menos meio? 2. Qualquer que seja o valor dá 2, certo? A gente pode calcular para todos os reais. Como que ficaria o esboço do gráfico dessa função? Então, vou montar o nosso xzinho aqui. Tá, o y. Então, eixo x, eixo y, a origem. Vamos imaginar, então, mantendo o padrão 1, 2, ok? Qualquer valor de x que você pegar, pensa, se aqui fosse o número 1, f de 1 dá 2. Mas eu posso pegar, por exemplo, o f de 1,5, certo? Também daria 2. Se você pega um negativo qualquer aqui, sei lá, menos 4, sei lá, também dá 2. Mas você pode escolher qualquer número que esteja no seu eixo x, certo? O eixo real x. Então, o esboço do gráfico dessa função para nós, ela fica a seguinte coisa. Ela vai ficar uma retinha que passa pelo 2. Pronto. Vou pôr essa retinha de amarelo. Porque você é contínuo, não tem nenhum buraco aqui no meio, certo? Por exemplo, aqui nesse exemplo A, entre o 0 e 1 você não podia escolher nenhum x, porque no seu domínio só tinha o 0, 1, 2 e o 3. Aqui entre o 0 e 1 você pode escolher qualquer número. Entre o 0 e o menos 4 você pode escolher qualquer número. Você pode escolher qualquer número maior que 1. Então, você vai preenchendo todos os buraquinhos dessa reta. Então, este é o esboço do gráfico da nossa função f de x igual a 2. Ok? Então, vou até dar
ampliar aqui um pouquinho e vou apagar esse monte de setinha chegando para a gente poder visualizar a diferença. Olha só. O domínio só tinha o 0, 1, 2 e o 3. O esboço do gráfico é só esses 4 pontinhos. O domínio tem todos os números, né? O esboço é essa retinha de amarela, ok? Então, se a gente escrevesse aqui o gráfico dessa função, só para escrever a definição, então, são os pontos do plano P, x, y, onde y é igual a f de x, e x é um número real, o domínio da nossa função, certo? Então, x pertence aos reais. E aí, olha só, o f de x para a gente sempre vale 2, ok? Então, está dizendo que o gráfico dessa função, porque esse aqui a gente chama do esboço, né? Só o que a gente consegue visualizar. Esses números são infinitos, vão para lá, vem para a esquerda também indefinidamente, a gente não ia conseguir listar todos nunca, certo? Então, para qualquer x, quanto que vai dar o y? 2, onde x é um número real. E isso que está escrito aqui é a definição formal dessa setinha, dessa retinha de amarelo que a gente está vendo, que é o esboço do gráfico. Para a gente aqui, vai importar normalmente só essa partinha amarela. A gente vai falar bastante sobre isso nos bimestres que vão vir. Quando a gente fala de função afim, o gráfico de funções afins, a gente vai ver que são sempre retas. Falar de funções quadráticas, ou seja, onde a potência lá do x aparece um 2 em cima, a gente vai ver que são parábolas. Vamos falar sobre exponencial, a gente vai ver aqui uma curva exponencial, o logaritmo também, tá bom? Então, eu falei só que eu ia fazer um desenhozinho aqui para explicar essa noção do gráfico. Então, pensa assim, você tinha o seu plano cartesiano, x e y, aí você vai ter alguma curvinha, algo do tipo, e aí você vai denotar os pontos do plano, né, esses pontos que estão aqui, um x0 e um y0, chamamos de P, certo? Esse ponto pertence ao gráfico porque y é f de x0, certo? Foi o que a gente fez aqui atrás, né? Esses pontinhos aqui pertencem ao gráfico porque esse y que é o 2, ele é o f de 0. Esse y que é o 2 é o f de 1, e assim sucessivamente. E o mesmo aqui na retinha de amarelo, certo? Cada um desses pontos, o f deles dava 2, ok? É claro que a gente pode pensar em outros tipos de exemplo, vou deixar... Tem exercício no livro, mas vamos fazer um desse exemplo assim, ó. Pensa assim, C, F de R em R, onde F de X é X, só para não ficar na função constante, certo? Como é que a gente pode pensar no gráfico dessa função? Então, se eu calcular F de menos 1, isso dá quanto? Dá menos 1, certo? Se eu calcular F de 0, isso dá quanto? 0, né? Para todo X ele retorna o X, certo? F de 2 dá quanto? 2. F de raiz de 5 dá raiz de 5, certo? F de menos 3 sobre 2 dá menos 3 sobre 2. Então, você pode ir montando uma tabelinha para cada x, o f de x dá o próprio x, certo? Como que ia ficar, então, a ideia, o esboço desse gráfico, dessa função aqui? Esse, por exemplo, a gente vai detalhar ele com calma no segundo bimestre, tá? Mas só para não ficar naqueles dois exemplos. Ok, então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, x, y, origenzinha, tá bom? Então, quanto que é o f de 0? O f de 0 é 0, certo? Então, está aqui, está dizendo para nós, ponto 0, 0. Quando o x é 2, então vamos imaginar aqui, ó. 1, 2, ok? Opa. 1, 2. O y também tem que ser 2, então 1, 2. Nós temos outro pontinho aqui, certo? O ponto 2 e 2. Quando o x é menos 1, então imagina o menos 1, vou diminuir esse 0 aqui. Menos 1 está mais ou menos aqui, ok? Menos 1, o y tem que ser menos 1. Okay? Menos 3 sobre 2 é mais ou menos 1,5, certo? Aí eu vou
Vou pôr até de vermelho aqui assim, mais ou menos não, é 1,5 negativo, certo? Então, bem aqui assim, ó. Eu não vou escrever 3/2, senão vai ficar muito espremidinho, tá bom? Então, se a gente começar a marcar mais pontos, por exemplo, quando o x é 1, o y seria 1. Okay? O que a gente percebe é o seguinte, se a gente começar a alinhar esses pontos, a gente vê que tem uma reta. Vou desenhar ela de verde aqui. Esse é o esboço desse gráfico dessa nossa função, ou seja, f de x igual a y, ou seja, y igual a x, ok? Ou pode deixar assim, f de x igual a x, tá bom? Mas então esse é o esboço do gráfico dessa nossa função y igual a x. A gente vai, como eu falei, estudar ela com bastante detalhezinho no segundo bimestre. E aí, só pensando em conjunto, né? Qual é o conjunto que ela é? O gráfico dessa nossa função que está de verde, então, são os pares x e y, tais que y igual a f de x, e x é um número real. O que acontece com esse f de x nosso? Ele é sempre x, certo? Então, você está dizendo que o y precisa ser igual a x. Então, são os pares que têm coordenadas x e x, onde x é um número real, certo? Pode ver, então, quando era 1 é 1, 2 é 2, menos 1 é menos 1, 0 é 0. Se for raiz de 2 é maior que 1 e menor que 2, algo aqui assim, certo? Raiz de 2. Vai lá dar a raiz de 2 também, ok? Então, para cada um desses, esse de verdinho é o esboço do gráfico da nossa função, e esse aqui é o conjunto que denota o gráfico da nossa função, tá bom? Para a gente poder caminhar para encerrar, preciso falar para vocês sobre alguns tipos de função que nos interessam. Nós hoje vamos falar sobre funções crescente e decrescente. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre injetora, sobre ejetora e bijetora, sobre composição de funções e funções inversas. Okay? Então, o que é uma função crescente e uma função decrescente para a gente? Okay? Então, função crescente e decrescente. O fato é que nem toda função vai ser crescente ou decrescente, mas algumas são. Por exemplo, essa que a gente fez aqui, é um exemplo, esse item C, é o exemplo de uma função crescente, certo? Na medida em que o x vai aumentando, o y também vai aumentando, né? De 1 para 2, observe o que aconteceu. De 1 para 2, o f de 1 era 1 e o f de 2 é 2, aumentou, certo? De 0 para 1 aconteceu a mesma coisa. Na verdade, para cada x que vai aumentando, o seu y também está aumentando. Né? Essa é a ideia de crescente. E a decrescente acontece ao contrário. Né? Para cada x, se o x aumenta, na verdade, o valor da função diminui, ok? Então, vamos escrever o que é uma função crescente. Então, uma função f é dita crescente é um n aqui no meio, tá bom? Crescente. Se x maior que y, então f de x maior que f de y. Ou seja, foi o que a gente falou, né? Se o x aumentou, o valor da função tem que aumentar, ok? E quando que é decrescente? Acontece justamente o contrário, ok? Então, de verde aqui, uma função f, tananã, ok? Então, eu não vou escrever uma função é dita, só vou colocar assim, decrescente, tá bom? É decrescente se, então, uma função f é dita se o x aumentou, mais o valor da função
diminui, ok? Vamos ver alguns exemplos aí. Então, exemplos. O legal do gráfico é que permite a gente visualmente ver se é crescente ou decrescente só de bater o olho para o gráfico, tá bom? O exemplo A. Pensa aqui comigo. F de x igual a 2x. Essa função... Vou fazer o x primeiro, que foi o que a gente fez o gráfico lá, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo. É crescente, ok? Por que que é crescente? Olha, porque se o x aumentar, o valor da função também aumenta, né? Ele é igual ao próprio x, certo? Ok? Então, observe que se você pegar, sei lá, se um x1 for maior do que um x2, então pensa assim, 2 é maior do que 1, certo? O f de 2 é maior do que o f de 1, ok? O gráfico aqui ajuda a ilustrar isso aí, né? Ok? Deixa eu pôr uma... Por exemplo, essa aqui. Ela é crescente, decrescente? Leve silêncio. Crescente. Não. Não é, porque é o seguinte, para ser crescente, o y tem que aumentar sempre, certo? Então pensa assim, vamos pegar dois valores de x aí, pensa aí, fala para mim, você que falou que era crescente. 1 e 2? Por exemplo, 1 e 2, certo? O 2 é maior do que 1, não é verdade? Mas quanto é o f de 2? É 2. Quanto é o f de 1? É 2 também, não aumentou, não é? Para ser crescente, se o x aumenta, o valor da função tem que aumentar. E ela aqui ela se mantém constante, certo? Então, nem toda função é crescente ou decrescente. Porque, olha só, aqui você pegou, né, 2 é maior do que 1, né? Isso é verdade. Mas o f de 2 é igual a f de 1, ok? Na verdade, isso vale para qualquer x, né? A nossa função sempre é 2, ok? Então, nem toda função é crescente ou decrescente. Mas tem funções que são crescentes num pedacinho, decrescentes em outro, tá bom? Quando a gente falar de funções quadráticas, isso dá um bom exemplo. Bom, vamos pegar aqui agora, se fosse esse exemplo aqui, ó, menos 2x, ok? Essa aqui é um exemplo de uma função decrescente. Porque esse menos aqui está dizendo assim, para cada x, você calcula o dobro, certo? Só que o dobro negativo. Então, se você pensar em dívida, quem devia 1, quem pegou um emprestado ia pagar 2, certo? Quem pegou 2 vai pagar 4, paga bem mais. Então, na medida em que o x aumenta, o valor da dívida ele diminui. Perdão, na medida em que o x aumenta, o valor da dívida aumenta mais ainda. Só que negativo, entendeu? Então, é pior para a pessoa. Então, por exemplo, quanto que é o f de 3? O f de 3 é 2 vezes 3, menos 6, certo? Então, a pessoa que pegou 3 pagou menos 6. Enquanto que a pessoa que pegou 4 vai pagar menos 8, certo? E menos 8, ele é o quê? Menor do que menos 6, né? A pessoa deve mais, certo? Então, observe que 4 é maior do que 3, mas quanto que é o f de 4? É menos 8. Isso é menor do que menos 6, que é o f de 3, ok? Ok? Então, olha só, 4 aumentou, mas o valor da função diminuiu, certo? Se fizer o gráfico dessas funções, se a gente fizer o gráfico, a gente vê que realmente ela acontece uma coisa desse tipo assim, ó. Ela é uma coisa desse tipo assim, o f de x igual a menos 2x, ok? Quando... Opa! Mentira, eu escrevi muito feio agora. A desvantagem do vídeo é que é essa, você não pode apagar isso. Eu vou encerrar que já deu 9 horas, mas só para fazer o esboço do gráfico, ela passa pela origem, tá bom? Então, por exemplo, se é menos 1, aqui deu menos 2. Opa, se é menos 1, se é menos 1 dá 2, se é 1, deu menos 2. Agora sim.
algo desse tipo, o gráfico dessa função, tá bom? A gente vai falar com calma depois, lá no segundo bimestre, mas só para ter ideia, então, do exemplo de uma função decrescente, tá? Eu vou voltar aí na sala para poder encerrar a aula, tá? Só parar a apresentação. Só para confirmar, então, todo mundo que estava aqui presente mandou um bom dia ou escreveu alguma coisa para eu poder depois pegar o nome de vocês e lançar na chamada, né? Tá ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida depois, gente, é só me procurar, pode mandar mensagem aí. Na próxima aula eu quero retomar mais um pedacinho dessa função crescente e decrescente e falar sobre injetiva, sobre ejetiva e sobre composição de funções, tá bom? É isso, eu agradeço vocês, muito obrigado e qualquer coisa pode me procurar aí, tá bom? Boa semana para vocês.